Senhor a todos. Bom, vou deixar uma meditação para vocês, primeiramente. Antes de mais nada, perdoem pelo chacoalhar assim da, da câmera, porque eu estou segurando na mão mesmo, entendeu? Mas é algo no qual foi instantâneo, no qual eu vi a necessidade de estar falando. O Senhor tem me despertado para falar sobre isso. Então eu vou estar primeiramente lendo a passagem na qual o Senhor me direcionou e me despertou para estar fazendo a gravação. Está em Mateus 24. O versículo é de número 8. Eu vou estar lendo alguns versículos e vou estar falando para vocês os versículos assim à parte. Que diz assim no versículo 8. Versículo 8 não, no versículo, perdão. No versículo 5, daí eu vou estar mostrando para vocês. Que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí no versículo de número 8, todos estes serão os princípios de dores. Aí diz, no versículo de número... versículo principal, que diz assim. Então, no versículo 23 de Mateus 24, que diz assim: então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque é onde surgem falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Bom, irmãos, o Senhor me deu essa palavra. Em Mateus 24, eu li os versículos de número 23, 24, do 23 ao 27. E o versículo de número 5 também. Ou seja, Mateus 24, versículos 5. Aí depois eu pulei para o versículo 23 ao 27. Porque o Senhor me despertou. Eu estava vendo um vídeo. Não um vídeo, né? Mostrando assim as pessoas assim vendo. Estava vendo as pessoas mexerem nessa famosa inteligência artificial, correto? E nessa famosa inteligência artificial, nós podemos ver como as pessoas estão se divertindo, entre aspas, acerca da inteligência artificial. O que ela proporciona nessa interatividade com aquilo, com a imaginação humana e tudo mais. E para quem já percebeu, e para quem já entendeu o porquê que esses versículos foram lidos, é para simplesmente alertarmos. É para simplesmente alertar até mesmo aqueles que não são cristãos, mas que têm percebido como as coisas neste mundo têm estado ultimamente. Então eu simplesmente digo a vocês, tomem cuidado com essas influências que têm ocorrido aí, com essas falsas, como posso dizer, esses falsos desenvolvimentos, essas falsas facilidades, entende? Cada vez mais nós sabemos que são lançadas coisas neste mundo para simplesmente nós estarmos se adaptando àquilo que eles querem verdadeiramente pôr. E nós vemos que essa inteligência artificial, nós vemos que tem muitos aí que são montagens que vocês podem até falar. Inês, mas tem coisas que são óbvias, você está falando que no caso vocês vão se enganar. Gente, entenda. Até mesmo quando eles lançam algo que não é totalmente perfeito, tem um propósito. Entendeu? Não estou dizendo somente nas inteligências artificiais, estou falando em tudo que se é aparentemente ofertado
para o mundo, nem tudo nós temos que adquirir, nem tudo nós temos que adequar o nosso viver para isso. Estamos no ponto em que nós temos que já começar a pôr em dúvida certas coisas que são ofertadas para nós. Nós estamos ao ponto em que as coisas estão sendo lançadas porque eles estão sabendo, o mundo está sabendo, o sistema mundano está sabendo que as pessoas estão muito mais fáceis de serem manipuladas, muito mais fáceis de serem influenciadas. E nessa questão de serem influenciadas, o engano das trevas, o engano do homem consegue com muita mais facilidade convencer as pessoas, porque as pessoas estão acreditando em coisas que, se for olhar, por exemplo, há uns 30 anos, nem há muito tempo atrás, há uns 30 anos, por exemplo, as pessoas botavam ainda um certo receio, uma certa dúvida em relação a certos desenvolvimentos humanos, digamos assim. E isso é para nós estarmos atentos. Isso é para nós estarmos vigilantes. Porque, como eu acabei de ler, muitos vão vir dizendo que é o Cristo. Nós vemos aí pessoas, com essa inteligência artificial, com esse chat de GPT, onde eles descrevem, por exemplo, uma situação, uma pessoa, e nisso a inteligência artificial, inteligência entre aspas, porque nós sabemos que é tudo uma programação, mas é lógico que cada vez mais, quando eles vão programando e desenvolvendo esta programação, ela vai tendo uma autonomia que não deveria ter, essa é a verdade. Então as pessoas estão usando essa inteligência artificial cada vez mais para estar usando a imaginação, ou até mesmo para fazer coisas para elas, enfim, entende? E isso é algo que o sistema mundano, o sistema que está sendo aí, que não digo que está sendo preparado, está sendo consolidado, porque o sistema do anticristo está aí simplesmente para trazer o engano. Ele será através do engano, ele vai conseguir estar reinando por um período curto, mas vai estar na terra reinando através do engano. Então ele vai vir de uma aparência boa, aparentemente, uma coisa que vai ser benéfica, aparentemente, à população mundial, porém depois ele vai realmente mostrar a face, o que por trás dele verdadeiramente está sendo ofertado, aquilo que verdadeiramente ele estará mostrando a verdadeira face dele. Esta é a palavra. E o Senhor me despertou porque muitas das vezes nós achamos que não vamos ser influenciados por essas coisas pequenas, mas são essas coisas pequenas que vão nos levar muitas das vezes ao engano se nós não estivermos atentos. Então digo isso para vocês aí que gostam de se inteirar com as coisas que são desenvolvidas no mundo, o sistema mundano, isso não é para a igreja, isso é para nós, para mim e para você. Tome cuidado, entende? Porque muitas das vezes esse orgulho, essa prepotência de achar que jamais vai ser enganado, são esses que vão ser verdadeiramente pegos de surpresa. E quando vai ver, caramba, caí nisso, nessa armadilha, nesse golpe, não sabia. Na verdade não é que não sabia, simplesmente fechou os olhos. Entende? Então vai vir sim sinais, e cada vez mais essas coisas que estão se desenvolvendo vão ser muito mais fluídas, muito mais desenvolvidas. Nós vemos aí robôs sendo criados, nós vemos aí, como eu acabei de falar, inteligência artificial. Isso daí é para algo maior, entende? Onde aquilo que até mesmo nós nem pensávamos que poderia existir, poderia ser acometido, ser feito, vai começar a ser espalhado, e muitas das vezes e as pessoas vão achar normal. Por que vão achar normal? Porque elas já estão sendo treinadas, a mente já está sendo treinada para isso. Para o que antes as pessoas tinham medo e receio, elas agora, se vocês forem parar para olhar, elas agora não estão tendo mais esse medo, esse receio. Entendam? Então isso é uma coisa porque nós precisamos tomar cuidado. É interessante eu falar nisso porque neste vídeo que eu estava assistindo, a própria pessoa parou e ela mesma meditou acerca.
que ela simplesmente falou assim, parando e falando, né, com a pessoa que estava no vídeo. Que antes, parando para meditar, que antes as coisas que, por exemplo, nós vemos feito na inteligência artificial, através da imaginação das pessoas, através daquilo que a pessoa dita, se for olhar antes, nós teríamos medo, nós teríamos receio de estar simplesmente falando, de estar simplesmente assistindo um vídeo, por exemplo, de uma montagem, por exemplo, de uma inteligência artificial fazendo, por exemplo, um cavalo voar, né, com asas e tudo, sendo que nós sabemos que eu não tenho um cavalo com asas e tudo. Então, se for olhar antes, os vídeos da inteligência artificial hoje, se for olhar, se fosse lançado anos atrás, décadas atrás, não teria essa mesma receptividade que está tendo na geração de agora. Ou seja, as pessoas da geração de agora estão mais suscetíveis, estão mais abertas àquilo que se é lançado, e muitas pessoas estão acreditando em coisas falsas. Entendeu? Como a própria palavra fala, é inteligência artificial, ela não é algo verídico, é artificial. Então nós temos que entender, é lógico que também nós temos que pôr também no lado espiritual, porque querendo ou não, irmãos, nós estamos no mundo físico, mas também o mundo também é espiritual, tem a base dela espiritual, e o governo do anticristo também age na área espiritual também. Então nós devemos estar atentos até mesmo nesses desenvolvimentos de certas tecnologias também, gente, na qual nós vemos também que tem sim dedinho assim no inimigo nisso, como nós vemos a propagação enorme, rápida, algo que é desenvolvido que aos olhos humanos possa até ser bem difícil, impossível de acreditar que o ser humano possa ter desenvolvido, mas assim como Deus dá sabedoria ao homem, o inimigo também é inteligente, é astuto. Ele vai usar das artimanhas da inteligência dele, que ele tem aqui da terra, daquilo que é ruim, para pôr e desenvolver e botar no coração do homem. Então eu entendo que também isso tem dedinho sim, e isso tem também influência espiritual. Então eu falo isso, irmãos, como um alerta, mas principalmente também para nós termos esse zelo, nós firmarmos na verdade. Não acredite em tudo o que vem por aí. Ponha dúvida. É isso que o Senhor me despertou. Não duvidar dele, de Cristo, mas comece a pôr em xeque aquilo que tem sido apresentado nas mídias, nas redes sociais, naquilo que vem à mão de vocês. A pessoa fala, é verdade, é isso, aquilo. Tome cuidado, pessoas têm caído em golpes, pessoas têm caído em situações assim que antes as pessoas eram muito mais cuidadosas, mas por conta dessa evolução, entre aspas, da tecnologia, onde há uma certa facilidade, nós vemos como as pessoas estão se permitindo ser enganadas, mesmo tendo informação. Então nós vemos que tem a informação aí nas TVs, nas mídias, falando tome cuidado com golpes, com isso, aquilo, sendo que ao mesmo tempo as mídias elas incentivam você a consumir algo constantemente, que ao ponto de tirar até mesmo a nossa percepção de crítica, porque querendo ou não, quanto mais nós nos consumirmos, quanto mais consumimos a tecnologia, as coisas, e essa tecnologia instantânea, onde a informação uma em cima da outra, uma em cima da outra, a gente não consegue muitas das vezes captar tudo, então só vai acumulando na nossa mente as informações, a gente não consegue ter crítica, não consegue ter um senso de percepção, porque rola a tela, rola, por isso que as informações estão muito mais curtas, por isso que nas mídias sociais você vê notícias muito mais curtas, vídeos curtos, até mesmo de canais jornalísticos. Por quê? Porque é uma forma que eles estão vendo que a sociedade hoje em dia ela não está mais parando para refletir, não está mais parando para assistir, por exemplo,
um vídeo de 1 hora, de alguns minutos, só se for algo na qual elas veem que vai interessá-las, entendeu? Então, como eu acabei de ler, Mateus 24, esses versículos que eu citei anteriormente, muitos vão vir, muitos já estão vindo aí, dizendo que é o Cristo. Muitas coisas vão ocorrer ainda mais. Foi lido que os farão sinais e prodígios que, se possível for, enganariam os eleitos. Esse é o ponto também que eu quero deixar. Tome cuidado, porque são esses sinais que muitas vezes a gente pensa que é só algo óbvio, mas não, são sinais pequenos, de desenvolvimento humano, entendeu? Que muitas das vezes nós paramos e pensamos, é algo só numa gama, mas não, tem muito mais além do que isso. E isso são coisas que está desenvolvendo para a nossa mente, para a mente humana, ter uma certa facilidade em se adequar àquilo que, por exemplo, é sobrenatural. Entende? Então, que o Espírito Santo do Senhor nos desperte todos os dias, a não andarmos no engano, a não andarmos sendo enganados, mas sim andarmos com prudência e fé em Cristo. Esta palavra que eu deixo a vocês. Fique com a paz do Senhor. Perdoem pelo chacoalhar da câmera, tá bom? Só porque eu estou segurando. Mas no próximo vídeo será melhor, ok?